Bom dia, galera. Fazendo um apanhado dos termos da oração, eu quero ver com vocês, dessa semana que está terminando e entrando agora em abril, uma revisão dos termos da oração. Os termos essenciais, sujeito, predicado, e os outros, os integrantes, objeto direto, objeto indireto. Vamos entrar depois em complemento nominal e a gente dá passiva. Bom, e aí eu quero rever com vocês, antes de entrar na outra parte de termos integrantes, fazer uma revisão de sujeito e predicado, primeiro sujeito, para tirar de vez umas dúvidas que ficaram lá no mês de março e iniciozinho agora de abril. Então vamos lá. Sujeito, não precisa você ter aquela ideia da definição. Não importa, porque em prova nenhuma que você tem aí fora, concurso, vai perguntar qual a definição de sujeito. Não existe isso, mas o que você precisa é saber onde é que o sujeito está ali na oração e qual é o tipo de sujeito. Se é simples, se é composto ou se é indeterminado. Isso é que você precisa saber. Bom, então, vamos lá. Sujeito simples, ele pode ser explícito na oração ou implícito. Ele não aparece na oração, mas você identifica pela desinência do verbo, pelo verbo. Como eu tenho aqui, ou ele está explícito, nós. Quem é que foi ao cinema ontem? Nós. Está explícito. Fomos ao cinema ontem. Está implícito. É que alguns livros dizem oculto. A palavra oculto não fica bem. O melhor é dizer que o sujeito está implícito na oração, porque você identifica facilmente pela desinência do verbo, pelo verbo. Porque quando eu digo fomos, ora, só pode ser nós fomos. Então, nós é um sujeito que não apareceu ali na oração. Mas você sabe que é nós. Então, está implícito ali. Ele não aparece. Agora, dizer que oculto é meio complicado. Porque oculto é quando você não conhece quem é o sujeito. Por exemplo, por isso que a brincadeira, quando se faz brincadeira no final do ano, se faz brincadeira de amigo oculto. Porque você não sabe quem é o seu amigo. Entendeu? Por isso que o nome da brincadeira é amigo oculto. Agora eu chego aqui e digo assim, fomos ao cinema ontem. Aí eu pergunto, quem é que foi ao cinema ontem? Você, nós. Como se explica o oculto nesse caso? Então, o melhor é dizer que o sujeito, melhor dizer que ele está implícito, a dizer que está oculto. E os concursos, atualmente, classificam os sujeitos como simples, composto e indeterminado. Tá? Bom, então, qualquer uma dessas formas aqui é caso de sujeito simples. Eu só tenho um núcleo, por isso que ele é simples. Nós, só que não aparece, e lojas. Aqui, no caso, o sujeito não é a pessoa que aluga, não. Aqui o sujeito são as lojas. Lojas são alugadas. Alugam-se lojas. O que é que se aluga? Lojas. Então, o sujeito ali, lojas. E explícito. Não é implícito como aqui. Tá bom? Então, sujeito simples. Um núcleo, um núcleo, um núcleo. Por isso que é simples. Agora, veja o composto. O composto ele se caracteriza pelo E. Tem que ter o elemento de ligação E, senão não é composto. Veja, latas, vidros e papelão. João e Antônio.
foram pescar. Composto. E. Fulano e fulano. Composto. Tem que ter o E. Ah, mas a turma são várias pessoas. Veja só, sujeito composto não é feito com a ideia, mas com o que está ali na oração. Então, se eu tenho dois seres e a ligação E, eu tenho uma composição, um sujeito composto, portanto. Eu não posso dizer que ele é simples, de jeito nenhum. Eu tenho dois núcleos, então, composto. Latas, vidros, papelão são reciclados. Ou o inverso. Reciclam-se latas, vidros e papelão. Tá? Igual aqui. Alugam-se lojas. Simples. Reciclam-se latas, vidros. O que é que se recicla? Latas, vidros e papelão. Composto. Tá? Bom, indeterminado. Indeterminado é o tipo de sujeito que é quando eu não quero ou eu não posso determinar, indicar quem é o sujeito. Sempre assim. Por exemplo, picharam o muro da escola. Quem é que pichou o muro da escola? Não sei. Não posso dizer. Então, picharam o muro da escola. Coloco o verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso. Tem sujeito expresso aqui? Não. Quando eu digo, por exemplo, se você for para o intervalo do recreio, mexe na tua mochila. Roubam alguma coisa. Você não tem como identificar o sujeito. E aí, quando volta do recreio, você diz assim para o professor, professor, roubaram a minha mochila. Você pode dizer quem roubou? Não. Então o sujeito está indeterminado. Por isso que você falou, roubaram a minha mochila, ou mexeram na minha mochila. Você não pode dizer que é um sujeito. Outros exemplos de sujeito indeterminado. Come-se bem neste restaurante. Ou precisa-se de mecânicos. Quem é que precisa de mecânico? Não sei. Alguém precisa de mecânico. Não sei quem é. Sujeito indeterminado. Come-se bem neste restaurante. Quem é que come bem? Não sei. Várias pessoas comem bem. Sujeito indeterminado também. Então, o sujeito indeterminado, ele aparece dessas três maneiras aqui. Repare um detalhe. No sujeito simples, eu grifei de vermelho, onde tem sujeito. Reparou? Aqui tem sujeito. Até onde é implícito, está ali o sujeito. Está aqui o sujeito, em vermelho. Tem sujeito aqui, no composto. Tem sujeito aqui. Veja que nos exemplos do indeterminado, o sujeito não aparece. Olha isso aqui. Picharam o muro da escola. Onde é que está o sujeito? O núcleo que eu digo. Não tem. Come-se bem neste restaurante. Também não tem. Precisa-se de mecânicos. Também não tem núcleo do sujeito. Então, você vai dizer assim, ué, sujeito indeterminado não tem núcleo. É o tipo de sujeito em que o núcleo não aparece na oração. Por isso que ele está indeterminado. Tá certo? Aí você vai dizer assim, ué, então, no sujeito indeterminado, toda oração é o predicado? Sim, toda oração é o predicado. Isso aqui tudo é o predicado. Predicado, predicado. O sujeito não aparece. Tá certo? Queridos, proposta de exercício serão os exercícios 3 e 4 da página 61, que eu vou, na próxima aula, corrigir com vocês, junto com o que eu já passei, e os exercícios que eu vou postar na plataforma. Um abraço, bom feriado!